Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da nossa espiritualidade. Então, convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Fechemos os olhos e elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da vida, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado e pelos momentos difíceis que estamos passando. Que a Tua luz, Senhor, nos fortaleça, nos encha de ânimo, coragem, alegria e esperança. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Vamos falar sobre alma gêmea. Olha que interessante. Será que existe alma gêmea, né? Então, é o seguinte, qual que é as visões que nós temos sobre esse assunto? Dentro de uma visão, vamos dizer assim, espiritualista, né? A gente tem algumas ideias. O que seria propriamente alma gêmea? Qual o conceito de alma gêmea? Isso é interessante. Então, nós colocamos aqui que alma gêmea significariam almas afins, que têm grande laço de afinidade, né? E que, na verdade, entre essas duas pessoas existe um grande amor de ambas as partes, né? Porque às vezes a gente ama, mas o outro não ama. Então, a alma gêmea seria aquele amor que é correspondido, aquele amor em que você sente uma ressonância perfeita em tudo, né? Na maneira de pensar, na maneira de ver o mundo. Então, esse seria o conceito de alma gêmea. Aí a pergunta é, será que ela existe? Existem algumas teorias que falam sobre a alma gêmea. Uma delas fala que Deus, ao nos criar, nos criou em pares, como se fossem masculino e feminino. Então seria, dentro dessa teoria, nós seríamos a alma gêmea seria aquele ser que foi criado junto conosco, né? Ou como parte de nós, como acontece na teoria de Adão e Eva, onde Eva foi parte da costela de Adão, algo nesse sentido. Essa é uma teoria. Mas existe também a teoria de que a alma gêmea seria o seu primeiro grande amor que você descobriu na sua existência, nos seus primórdios, na sua formação. Enfim, existem várias teorias sobre a origem da alma gêmea, tá certo? Agora, não podemos afirmar, né, qual delas é verdadeira. A princípio, nós devemos entender que essa teoria da criação em pares, ela é pouco provável, porque nós somos únicos. Deus é único e todo Deus, ele é único e nós somos deuses. Então, não tem porquê nós sermos criados a partir de outro ser. Não há porquê dessa criação, né? Então, acreditamos na unicidade. Cada átomo, ele é único e isolado. E aí, ele se liga a outros, mas a sua individualidade continua. Então, essa teoria eu não acredito. Eu acredito na teoria do primeiro amor, do amor que nos marcou e que, com certeza, nos leva aí para várias existências afora, né? E, na verdade, existe essa polêmica no próprio meio espírita, tá certo? Em relação à alma gêmea, se existe, se não existe, né? Então, existe muita polêmica em torno disso. Mas existem alguns livros que dizem, né, e nos confirmam de que existe alma gêmea. Pra você ter ideia, o Chico Xavier, ele recebeu psicografado, através do espírito de Emmanuel, um livro chamado Renúncia, aonde ele conta a história de uma pessoa que morava em Sírius, num outro sistema planetário, e que vem à Terra para tentar resgatar sua alma gêmea. Olha que interessante. Então, isso comprova de que existe alma gêmea, tá certo? Existe um outro livro também, que é o livro O Consolador, também de Emmanuel, aonde ele fala sobre a existência da alma gêmea. E mais, ele pergunta, né, se Jesus tem a sua alma gêmea. E a resposta é que sim.
né? Olha que interessante. Então, Jesus, na sua evolução, tem sua alma gêmea, segundo Emmanuel. E Emmanuel é um espírito que nos traz mensagens seríssimas do plano espiritual por um médium altamente confiável que foi Chico Xavier. Que é o Chico Xavier, né? Porque o Chico continua vivo, né? Apenas o corpo passou para o outro lado, né? E Emmanuel ainda fala que Jesus, embora tenha a sua alma gêmea, o amor que ele tem por toda a humanidade é o mesmo amor que ele tem pela sua alma gêmea, ou seja, é um amor que se multiplicou. Então, isso é um processo de evolução. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a amar todos os seres com a mesma intensidade, não é? Com que amamos a nossa alma gêmea, que seria, entre aspas, esse primeiro grande amor da nossa vida. Embora ele continue para a eternidade, indissoluvelmente. E nós só vamos ampliar essa capacidade de amar. Eu acredito que toda mãe acaba se tornando uma espécie de alma gêmea do seu filho, porque o amor que prende uma mãe ao filho é eterno, é indestrutível, né? E é um amor indissolúvel, como é o amor de almas gêmeas, que são almas afins. A gente passa a ser uma alma afim, mesmo pensando o contrário, mesmo tendo sentimentos diferentes. Então, essa visão é interessante, existe. Agora, a questão na Terra, a nossa procura, né? E eu queria só lembrar que na condição de Deus que nós somos, né? Nós não podemos, tá certo? Depender, por exemplo, psicologicamente de alguém. O fato de nós termos uma alma gêmea não significa que essa alma gêmea, nós tenhamos total dependência dela, como a gente vê nas relações amorosas, onde a pessoa cria uma codependência do outro. Para eu ser feliz, o outro tem que estar feliz. Se o outro está infeliz, eu estou infeliz. Quer dizer, isso não é ligação de almas afins. Isso, na verdade, é um verdadeiro karma, é uma verdadeira, em vez de ser almas gêmeas, almas algemadas, uma à outra atrelada, né? Então, o que a gente percebe é que nós não podemos criar dependências psicológicas nem por alma gêmea, nem por ninguém, porque nós, na condição de deuses, nós somos autossuficientes. E isso é importante a gente entender, essa nossa autossuficiência, porque nós somos completos, tá certo? Nós não fomos programados para, por exemplo, depender psicologicamente do outro. Nós somos seres únicos, como Deus, tá certo? Agora, o que nós precisamos é aprender que um átomo não sobrevive sozinho, ele se liga a outros átomos para constituir substâncias e para existir na forma de ser. Mas essa ligação não significa dependência total em relação com o sofrimento. Isso é importante a gente ver. Por exemplo, Deus, que é a nossa grande referência, o nosso grande exemplo, ele é uno, ele é um só, né? Você não vê falar que Deus, ele é feliz porque ele tem uma deusa, que aí ele depende muito dessa deusa, porque ele não vive sem essa deusa. Ninguém nunca ouviu falar de deusa. Você já ouviu falar de deusa? Deus é único. E Jesus tem a sua alma gêmea, mas você não vê Jesus falando o tempo todo dessa alma gêmea, que ele não consegue ser feliz sem ela, que a vida dele é uma desgraça. Não é nada disso, porque à medida que você evolui, você percebe que nós precisamos dessa independência psicológica. Nós não podemos criar, tá certo? Esse vínculo de sofrimento por falta desse ser, ou porque esse ser nos complete. Outra coisa, você fala assim, eu queria tanto encontrar minha alma gêmea, mas se você encontrar a sua alma gêmea, por exemplo, você vai ficar amando ela amando você não vai amar o resto da humanidade, então você não desenvolve a sua capacidade de amar. O que nos desenvolve a capacidade de amar é a ausência da alma gêmea. Olha que interessante, é a ausência desses amores, então nós vamos ampliando a nossa capacidade de amar. Até uma pergunta muito interessante, quando perguntam para o Chico,
Chico, quando que acaba o processo reencarnatório? Que hora que acaba esse vai e vem? Até quando que vai isso? Né? E aí o Chico perguntou para a Emmanuel e a Emmanuel respondeu, né? Enquanto tiver um ser na Terra que você não ame, você vai estar reencarnando para aprender a amá-lo. Então o segredo da vida é amar o semelhante como a nós mesmos, como disse Jesus. E ao próximo, a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então esse imperativo de amar é fundamental. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós não compreendemos ainda o que é o amor verdadeiro. O amor para nós é troca, né? E nós não podemos ficar achando que o amor é um comércio, né? Então a gente vê relacionamentos assim extraordinários acabarem da noite para o dia, né? Mas por quê? Porque na verdade não é um amor verdadeiro, é um amor baseado na troca. Se ele não me dá o que eu quero, ou ela não me dá o que eu quero, eu não a amo. Então quer dizer, é um comércio afetivo que a gente vê aí nos relacionamentos. Isso é muito triste, né? Então as pessoas têm que entender que nós estamos mudando, né, de conduta e nós estamos amadurecendo. Por isso nós vamos percebendo nitidamente que nós precisamos e devemos ser felizes sem depender de outras pessoas, sem depender psicologicamente, financeiramente e de nada de ninguém. Tá certo? Nós somos autossuficientes. Isso é importante para que a gente possa viver. Nos relacionamentos, de um modo geral, o que a gente tem visto, gente, é que antigamente, por exemplo, a gente casava, grande parte das pessoas casavam, seja homem, seja mulher, para fazer sexo. Então, só podia fazer sexo depois de casado. Isso acabou. A gente sabe disso. Então, o que está acontecendo? Acabou os casamentos? Está acabando? Não, o casamento continua. Mas muitos casamentos, as pessoas se casam iludidas, entre aspas, achando que encontrou sua alma gêmea. Qual é a probabilidade de você achar sua alma gêmea? Você tem ideia? Eu, por tudo que eu já li, eu diria que é 0,000001. Ou seja, 99,999% a chance é de você não encontrar essa alma gêmea. E aí você vai estar procurando algo como se procurasse uma agulha no palheiro. Não vai achar, não vai achar. E aí você cria um processo de desilusão. Ai, meu Deus, ele não era a pessoa que eu pensava, eu me decepcionei com ele, porque ele é uma pessoa assim. Então, na verdade, você estava idealizando um ser que não era o real, e aí você vai se decepcionar, e aí você joga a culpa no outro, mas na verdade a culpa foi sua, porque você criou a ilusão dentro de você, nós criamos a ilusão dentro de nós, entende? Então, o que nós precisamos é ter essa visão clara. Outras pessoas casam e acham assim, que eu casando, eu vou mudá-lo. Ah, eu sei que a hora que eu casar eu ponho ele no eixo, eu vou mudar. Esquece, gente, ninguém consegue mudar ninguém. Só nós podemos mudar a nós mesmos. Nem Deus, que é Deus, tá certo? Ele não interfere na nossa mudança, imagina outra pessoa. Então essa é outra ilusão que nós precisamos abolir da nossa vida, né? Nós temos aí hoje, né, uma pandemia, por exemplo, que mostrou para nós, né, a importância da família. Eu acredito que essa pandemia, um dos objetivos veio fortalecer os laços de família, porque a hora que você cai doente, realmente só quem te socorre é quem te ama verdadeiramente. Desculpa, é quem está mais próximo de você. E aí a gente vê que o amigo, por mais que seja amigo, na hora H é difícil ele estar ao seu lado. Por isso, a valorização da família, por isso a valorização de termos alguém que não seja uma alma gêmea, mas que seja alguém que tenha, que exista, né, entre eles amizade verdadeira, sincera, né?
porque nós vamos ver que nos relacionamentos, no final, o que sobra é essa amizade, essa honestidade nos relacionamentos. Então, nós percebemos que antigamente, você casava e nós éramos obrigados a viver com a pessoa até o final da vida, mesmo sofrendo, mesmo tendo grande dificuldade. E isso mudou. As pessoas não estão mais suportando certas situações. Eles estão separando. E por incrível que pareça, dos relacionamentos que eu conheço, com um grande índice de separação, a mulher foi a que quis se separar. Ela é mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais corajosa no sentido de decisão. Porém, o que eu tenho percebido é que as pessoas não estão mais tendo paciência umas com as outras, tá certo? Os relacionamentos estão ficando difíceis por causa disso. Porém, o que eu estou sentindo é que nós precisamos realmente rever o conceito de família, porque a família exige de nós renúncia, né? Sacrifícios de ambas as partes e não só de uma parte. Então, eu acho que esse mecanismo precisa ser revisto. Então, as famílias que existirão no futuro serão famílias onde não existe o processo de escravização de nenhuma das partes, nem da parte masculina, nem da parte feminina. Porque o homem tem direito de sair e pescar, viajar com os amigos para uma pescaria e a mulher não? Né? Então, aí você fala, não, mas mulher não pode, mulher tem que ficar em casa. Mas por quê? De onde que tiramos esse conceito? De uma visão machista do passado. E isso está implicando na dificuldade nos relacionamentos e nas separações. Então, nós precisamos valorizar os laços de família, abrirmos mão. E outra coisa que é importante nos relacionamentos é respeitar a liberdade do outro. Porque se o ser perde a liberdade, gente, então ele acaba ficando como um passarinho dentro da gaiola. E essa é a sensação de muitos casamentos, que ele está preso numa gaiola, ele não pode voar, ele não pode sair dali. Então essa sensação é péssima, porque a lei de liberdade é uma lei divina, é intrínseco ao homem. O ser que não se sente livre, que se sente escravizado, ele quer sair do processo escravagista, né? Então ele precisa sair disso. Então, tanto no aspecto do feminino como do masculino, ou vice-versa, em qualquer situação, a gente vê que não existe. Mesmo, por exemplo, nos relacionamentos que a gente vê hoje, os casamentos homoafetivos, tá certo? Independente do sexo, não pode haver exploração e nem tolir uma liberdade do outro. É necessário que se respeite e que se tenha direitos iguais. Por que a mulher tem que ficar o tempo todo amamentando, presa ali e não pode sair com as amigas, com os amigos e assim por diante? Então, essa visão é que está mudando. É isso que está acontecendo. Mas, o que eu sinto? Muitos relacionamentos, a pessoa está ali casada, né? Mas com a esperança de um dia separarem e a pessoa encontrar a sua alma gêmea, que nós já falamos sobre o assunto. Qual a probabilidade de se achar a sua alma gêmea na Terra, né? O que Jesus disse? A felicidade não é deste mundo. Procurar aqui alma gêmea é como procurar a felicidade, que não é deste mundo. Então você está procurando no mundo errado, meu filho, né? Não é o lugar. É como se estivéssemos todos no Carumbé tentando achar sua alma gêmea no Carumbé. Carumbé não tem gente boa, entre aspas. Todo mundo lá é devedor, ali não tem inocente. O que é inocente desta vida não é de outra, então deve, está ali para pagar. Então nós somos todos nessa condição de doentes, de presidiários, e aqui não é lugar nem paraíso para ficar caçando felicidade. O que nós precisamos é viver pelo menos com dignidade, termos um companheiro, porque nessa pandemia, gente, nós percebemos, mais uma vez, como o familiar é importante na hora da dor, como é importante você ter alguém que chore por você, que lute por você, que morra por você. Isso é importante. E isso acontece, deu para perceber nessa pandemia, realmente isso. Mas, por outro lado, a pandemia também teve um processo de convivência mais intensa entre os relacionamentos.
E isso desgastou muito, porque alguns encontravam só à noite, e aí tudo bem, um vai para um trabalho para um lado, outro vai para o outro, e não tinham muito tempo para conviver. A convivência, às vezes, ela gera atrito, ela gera um desconforto muito grande. Então, essa pandemia, ela veio para realmente ser um divisor de águas. Quem realmente está disposto, né, a renunciar, a abrir mão dos seus caprichos, dos seus desejos, e quem não está. Porque quem não está não vai conseguir constituir a família. Nós acompanhamos aí, nesse período de pandemia, diversos pais que eram centralizadores. Deixa eu contar isso para vocês. Um pai que pagava tudo e tomava conta de tudo dentro da casa. Ele não sabia o preço de nada. E ele desencarnou com o Covid. Pensa o caos. Ele não tinha grandes posses para deixar nada para ninguém. Era o trabalho dele, que ele sustentava tudo. E aí ele desencarnou. Desestabilizou a família por completo, desde o neto que dependia dele até... Então ele era o centro, ele era o esteio da casa. Isso é péssimo, porque quando sai o esteio, a família agora está totalmente transtornada. Por quê? Porque eles tinham uma dependência psicológica, financeira, em todos os aspectos desse pai. Então nós não podemos sobrecarregar alguém dentro de casa, no relacionamento, jogar tudo para aquela pessoa, porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa pode deixar essa posição e o sofrimento vai ser muito maior, né? Então, a situação é, muitos filhos agora jogando na cara, pois é, eu estou sofrendo porque papai não me ensinou a fazer nada, ele sempre me deu tudo, e agora cadê ele? Quer dizer, nem depois de morto ele vai ter paz e sossego, porque a família está em cima dizendo que ele é culpado pelo caos que eles estão vivendo. Ele lutou, fez tudo e no final sai como malfeitor. Por quê? Porque amou e centralizou em cima dele o foco. Mais uma vez vamos repetir, para a gente fechar esse bloco, não podemos criar dependência psicológica de ninguém e nem financeira. Precisamos lutar para sermos autossuficientes em todos os aspectos. Tá certo? Essa é a nossa busca pela nossa verdadeira liberdade, a nossa autoliberdade, a nossa autoiluminação. Tá certo, gente? Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, temos a alegria aqui de estar com a Tânia, né? Que vai falar um pouco para nós sobre isso, sobre alma gêmea, sobre relacionamento. É uma pessoa que a gente tem um carinho enorme, que está sempre trabalhando conosco, né? Em várias áreas, estava no esclarecimento, agora está na caridade. O importante é que é uma trabalhadora dedicada, né? E aí uma mãe de família que viveu o relacionamento, que tem toda uma vida e uma história para nos passar. Então é uma alegria estarmos com você aqui, Tânia, e sinta-se à vontade para você falar sobre o assunto, bem abertamente, né? Obrigada, Márcia, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. E falar sobre esse tema de almas gêmeas é uma coisa muito interessante, porque, assim, é uma coisa que está no inconsciente de todo mundo, né? A gente tem esse sentimento de encontrar sua alma gêmea, de viver isso de uma forma... de viver essa plenitude, né? Eu me lembro quando eu era jovem, né, tinha uma música de Fábio Júnior que falava da alma gêmea, né? Alma gêmea, metade da laranja, duas forças que se atraem, blá, blá, blá. Era uma coisa muito linda. E assim, aquela vontade de encontrar alma gêmea. E aí, eu tenho um amigo, inclusive, que ele fala muito que ele tem muita saudade de alguém. Ele fala que ele sente uma saudade, que tem uma coisa nele que ele... Às vezes ele até sente a presença de alguém perto dele, né? E é uma saudade. Não é ninguém que está aqui, ninguém que convive com ele, ninguém que tenha relacionamento. Então, a gente tem muito essa questão de encontrar esse ser que vai nos preencher, né?
E aí eu estava conversando aqui com o Márcio, né, a questão que ele colocou ali no início, de que a alma gêmea existe e tal. E a gente estava colocando para ele agora que no Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca que a gente deve evitar essa noção de alma gêmea, alma eterna, né? E mesmo no livro Consolador, no final, lá na última página, numa revisão que tem lá, o Emmanuel é questionado quando ele fala que existe almas gêmeas e tal. E ele fala, ele vai colocar a questão da filtragem mediúnica, né? E que o sentido que ele quis dar à alma gêmea não é nesse sentido de alma eterna, né? Que essa questão da alma eterna é uma questão muito complexa que ele coloca lá. Essa questão da alma gêmea é uma questão muito complexa, que ele não entrou mais em detalhes, mas ele colocou essa questão, de que ele não quis dar o sentido de alma gêmea e de alma eterna, e a questão da filtragem mediúnica também. E eu acho isso assim, muito, muito coerente, sabe, Márcio? Porque nós somos seres individuais, nós temos uma individualidade, nós somos plenos em nós mesmos. Nós falamos isso. Né? Nós somos plenos em nós mesmos e nós não precisamos de outro que nos complementa. Perfeito. Porque a ideia de encontrar no outro um complemento nos tira a responsabilidade de nós nos completarmos, de nós estarmos. Quando a gente busca no outro a responsabilidade de fazer com que nós sejamos felizes nessa vida, é uma carga muito grande que a gente joga para o outro, né? Eu penso. Então, o que existe são almas afins, né? Que o Livro dos Espíritos coloca. Inclusive, na Revista Espírita, 1884, me parece, não me lembro bem, o Kardec ele recebe uma carta de um leitor dele que tinha perdido a esposa, ficou com 6 filhos, e aí ele vai perguntar para Kardec sobre o termo de alma gêmea, se isso existe, se isso é fato, porque assim, desde que ele perdeu a esposa, ele não conseguiu encontrar mais ninguém, não conseguiu se relacionar mais com ninguém, e ele estava angustiado por conta disso. E o espírito de São Luís, que respondeu que não existe a alma gêmea, existem espíritos que nós vamos nos inteirando com ele no decorrer da nossa vida, no decorrer das nossas reencarnações, das nossas várias vidas, e nós vamos encontrando almas afins que quem pode fazer, a gente pode chamar de alma gêmea, né? Mas não no sentido da alma eterna, porque assim, se nós estamos fadados ao amor universal, como é que a gente vai ficar preso a uma alma, né? É meio paradoxo isso, né? Então, nós estamos destinados ao amor universal. E aí a gente pensa em ficar, né? Porque, assim, você pensar em alma gêmea significa o quê? Que Deus criou uma alma e separou. Nesse sentido, nós estaríamos incompletos. E se nós somos seres completos em nós mesmos, nós não temos ninguém ligados a nós. Então, nós vamos ter várias almas gêmeas, né? Eu não me casei com a minha alma gêmea, mas se eu encontrá-lo na próxima vida, provavelmente eu vá tê-lo, vá sentir como se fosse minha alma gêmea. Tal afinidade que a gente conseguiu construir neste relacionamento, nessa vida, num crescente, né, nos desconfortos do relacionamento, mas assim, a gente viveu 27 anos juntos, mas quando ele se foi, a gente estava num processo de amor, sabe? De querer estar junto, de querer estar... Então, quando a gente se encontrou aqui, a gente era muito amigo, o sentido de amizade era muito grande, mas não essa coisa da paixão e tal, mas a gente construiu isso no relacionamento durante a nossa vida. Então, assim, a gente vai, no decorrer dos nossos relacionamentos, nós vamos criando essas afinidades que vão ficando, né, profundas, que aí a gente pode, né, de repente, encontrar. Agora, existem almas que são mais afins, que são esses espíritos, né, dos romances que você colocou aqui, da Alcione, da Lívia, né, almas que vão se encontrar durante vidas e vidas. E assim... Mas a gente pensando neste mundo de prova e expiação que a gente vive,
o que a gente vai encontrar aqui são mais almas algemadas do que almas gêmeas. Né? Nós falamos disso, né? Então, porque, na verdade, Tânia, nós falamos inicialmente exatamente isso, da teoria da criação, da gênese da alma gêmea, onde uma das teorias seria que nós fôssemos criados aos pares por Deus. Na teoria de Adão e Eva, que nós fomos tirados uma parte, né? A Eva é um pedaço do Adão. Então, nesse sentido, nós colocamos com clareza, eu concordo com você, nós somos únicos, né? Como Deus é. Nós não somos criados juntos, nós somos únicos, né? Cada átomo é individual e isso nós colocamos. E essa questão, talvez, da espiritualidade meio que deixar isso em oculta, é para que a gente não fique também atrás dessa alma gêmea, porque, na verdade, existem tantas ilusões na vida, né? E mais uma para acabar de completar, né? Se as famílias já estão sendo destruídas, entre aspas, os relacionamentos estão cada vez mais voláteis, frágeis, sem essa alma gêmea, se fortalece essa teoria, o cara fala, realmente eu tenho que achar minha alma gêmea, entende? Nesse sentido eu concordo, mas assim, o que eu entendo por alma gêmea? Seria o ser que você desenvolveu inicialmente um grande amor e ficou como se fosse o primeiro amor, como aquela coisa de namorado que tem o primeiro amor, que marca e fica, mas depois vem outros amores e outros amores, né? E aí, mas o primeiro é sempre uma marca, é sempre algo nesse sentido. Talvez essa teoria seja melhor do que dessa outra, que eu concordo com você plenamente. Mas o que é importante é que nós falamos exatamente isso, dessa não dependência psicológica nossa de ninguém, porque nós somos autossuficientes. Nós comentamos isso, né, Marcos? Bem no início, é que a Tânia chegou um pouquinho depois. Nós falamos exatamente sobre isso, para a gente não criar essa muleta psicológica, né? E entender que a nossa felicidade, ela depende de nós, né? E não do outro, para jogar essa responsabilidade que você colocou muito bem no ombro do outro e nesse processo. Então, mas essa saudade que você colocou, né, de alguma coisa que a gente não sabe o que é, todos nós temos. Eu tenho muito isso, essa nostalgia. Você tem ideia, Tânia? Quando eu era pequeno, eu chorava escondido da minha mãe, debaixo das cobertas. Quando eu cresci e ganhei uma bicicleta, eu ia para o mato chorar, só para você ter uma ideia. Eu não sabia por que eu chorava, era uma saudade imensa de algo que eu não sei definir. Mas o que acontece? Eu tive revelações já de 7 encarnações, 8 encarnações, e em todas essas encarnações eu tive grandes amores, mãe que me amavam, filhos que eu amei intensamente, e as saudades são desses relacionamentos, desses amores que ficou aí para trás, são centenas, milhares, né? Então isso tudo nos traz esse saudosismo e essa saudade, só que a gente tem que aproveitar para amar quem está com a gente aqui agora, porque senão nós vamos chorar no futuro, com saudade do momento que nós deixamos de viver, né? Então, aqui e agora. Então, isso é interessante, essa coisa. Mas eu concordo plenamente com você. Agora, eu ainda fico, né, com a ideia, né, de que Alcione veio resgatar essa alma gêmea na Terra. Mas só que realmente você está certa, porque nós não podemos até trabalhar isso. Essa música do Fábio Júnior, eu acho que realmente ela é bem ilusória, né? Porque cria uma imagem que não existe, um romantismo, principalmente no relacionamento, né? E assim, o que acontece? Quando as pessoas ficam presas a esse conceito de almas gêmeas, elas passam a vida procurando essa alma gêmea. Sim. E aí o que acontece? Ela casa, apaixona, né? A paixão é necessária para que você construa. Encontrei minha alma gêmea. Aí, de repente, começa a convivência, começa o relacionamento. Não é minha alma gêmea, separa. E aí, daqui vai procurar. Aí você fica 3, 4, 5, 6, 7 relacionamentos numa vida só, em busca de algo que, na verdade, o que está faltando nela é ela mesma. Ela está com necessidade dela mesma, ela está com falta dela mesma, do encontro consigo mesmo. Porque a partir do momento que a gente tem esse encontro consigo mesmo, a gente não precisa mais do outro. O outro vem como complemento para somar, não para tomar lugar de alguma coisa que está faltando aqui dentro da gente, né? Então, eu acho que essa questão é bastante complicada das pessoas ficarem, né, nessa busca dessa alma gêmea, que neste mundo de prova e expiação,
E assim, eu acho que a busca que a gente precisa ter é na busca do amor universal, né? Como é que eu posso aprender a amar o outro? E tem uma coisa muito interessante, quando a gente pensa nessa questão da alma gêmea, a gente pensa que o outro vem aqui para nos servir. A gente nunca pensa no que a gente pode servir o outro, né? A gente não tem essa... Então, o outro vem para satisfazer as nossas necessidades. E aí ele não consegue satisfazer as nossas necessidades, aí ele, né, a gente tem essa repulsa e já busca nossos relacionamentos. E se a pessoa tem algum apego muito forte a nós, o que vai acontecer com ela? Ela vai procurar se deformar, sabe? Deixar de ser quem ela é, sabe? Deformar para nos satisfazer. Para agradar. E ela deixa de ser quem ela é, ela deixa de cumprir a sua missão, né, entre aspas, né, a sua obrigação aqui nessa vida, para tentar nos satisfazer, para tentar nos servir. E isso é de um egoísmo muito grande. Então, se a pessoa não satisfaz as nossas necessidades, a gente descarta. Né? E o que é interessante, Tânia, é que às vezes a pessoa fala assim, eu abri mão de tudo por você e olha a paga que eu recebo. Ou seja, ela deixou de ser ela deixou de fazer o que ela ama para agradar, né, o outro. E aí, depois ela joga na cara, ainda dizendo, olha aí, ó, eu joguei minha vida no lixo. Tudo para você e você não me retribuiu, né? Exatamente. Então, isso é uma situação dolorosa. Por isso que a pessoa não pode entrar nesse processo, né? Porque eu vejo aí o comércio afetivo que eu comentei. Você ama enquanto a pessoa está fazendo os seus desejos, a sua vontade. A partir do momento que parou de fazer, já não é mais minha alma gêmea, porque ele já não está mais me... Então, na verdade, o que nós temos aí é muito mais auto-amor e querendo usar o outro do que um amor. A gente chama mesmo de comércio afetivo, né? Exatamente. Eu acho assim que o romance mais lindo que já existiu na face da Terra foi de Romeu e Julieta. Maravilhoso. Por quê? Porque eles não precisaram conviver, eles não precisaram lidar um com as dores do outro, eles não precisaram pagar contas, eles não precisaram educar filhos. Então, foi um relacionamento maravilhoso, né? E o duro é que Shakespeare, sem perceber, ele estimulou centenas de casais a fazerem e cometerem suicídio como Romeu e Julieta. Exatamente. Lamentavelmente, né? Porque é o que você colocou. Por que os amantes se dão bem, Tânia? Sabe por que os amantes se dão bem? Porque cada um está na sua casa, tá certo? E encontra só para namorar. Aí é Romeu e Julieta. Exatamente. Aí é um grande amor. Vai dormir junto, vai viver junto. Aí você vai ver que de alma gêmea não tem nada. Não tem nada, né? Não exatamente. Existe. Aqui na Terra é o que eu falei, Dani. Procurar alma gêmea é realmente procurar o que não, basicamente, não é que não existe, mas não está acessível. Porque se tivesse também aquilo que eu falei, a gente ia ficar só amando a alma gêmea e a gente ia amar quem? A quem mais? Só aquela. E essa questão é muito interessante também, Márcio, porque se existisse essa alma gêmea aqui, se nós encontrássemos essa criatura aqui, isso de alguma forma desaceleraria a nossa evolução. Porque você fica numa situação confortável, você vai amar aquele ser, está tudo bem. E o que nos impulsiona na vida? São os desafios, né? Exatamente. Se a gente não tiver os desafios, a gente não caminha. Agora, uma outra coisa interessante, eu encontrei uma jovem que estava querendo, Tânia, se matar porque ela disse que ela não encontrou a sua alma gêmea e que ela sente falta de um grande amor. Olha que interessante. E eu disse, por que você não tem um filho então? Porque o filho, eu acho que se torna uma alma gêmea, no sentido do amor, né? O amor que eu sinto pelos meus filhos, Tânia, eu acho que daqui 10 milhões de anos, na hora que eu encontrá-lo, eu quero beijar, abraçar e o amor não diminui. Porque o laço de amor é eterno, o amor é eterno, né? Mas a gente não pode ficar só amando aqueles ou aquela. O amor, a ausência dos amores é para que amemos os outros também. Né? Então é isso que você falou do amor universal. Nós temos que expandir essa capacidade de amar. Mas eu acho que um filho é uma alma gêmea, no sentido de amor. Porque eu não sei, tem mãe que parece que não ama o filho, mas eu amo meus filhos de uma forma intensíssima, né? E assim,
a gente, lembrando que a gente vem em algum momento, a gente vem como filho, a gente vem como pai, a gente vem como marido, como mulher, como, né? Então, esses laços afetivos que a gente cria com filhos, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com quem for, são laços eternos, são almas afins que poderão, né, se tornar nossas almas gêmeas. Então, eu acredito, nós temos almas gêmeas, sim, não sim. uma alma gêmea, uma eterna. Porque né? ficar amando só um tem sentido, não né? Tem, né? Essa metade da laranja aí é só na música do... Só na música. Na música lá. Mas então, gente, o que eu queria lembrar também é que a gente, nesse Covid, está tendo muita separação de pai, de filho e etc. E isso que nós estamos lembrando também é importante, que o amor é eterno. É indestrutível, a morte não destrói os nossos amores. Eles, ao contrário, eles tornam esse amor cada vez mais intenso, né? E mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar essa pessoa que amamos, porque o que mais faz a gente sofrer nessa separação que nós estamos vivendo aí é essa ideia de que nunca mais vou ver mamãe, nunca mais vou ver meu filho, nunca mais... Isso é algo tenebroso, isso não é verdade. Né? A vida é eterna, os nossos amores são eternos. O amor que uma mãe tem por um filho pode passar centenas de anos, mas ela vai continuar amando, né? E o filho também amando, lógico, e muitas vezes até mais intensamente. E aí fica essa saudade, onde a gente começa a achar que é da alma gêmea e às vezes é de uma mãe no passado, muito querida, que nos amou e assim por diante. É o que eu digo, meu amigo, provavelmente você tem saudade de alguém que você teve uma convivência muito bacana, muito linda e que você não pode desfrutar disso agora, né? Exatamente. Então... por isso que nós temos que viver aqui e agora, né, Tânia? Os nossos relacionamentos. Agora, lembrar que essa dependência psicológica, eu tenho trabalhado muito isso em mim, né, e em nós. Nós não podemos ter, porque senão a gente vai sofrer. Imagina nós ficarmos dependentes sempre um do outro. É como você disse muito bem, nós somos completos, nós somos uno, nós somos deuses e Deus não precisa. Eu comentei que Deus não tem a deusa dele, né? Ele não precisa da deusa para ele poder ser feliz, ele é autossuficiente e o amor que ele tem é pela humanidade inteira, esse amor universal, né? Mas é importante que a gente trabalhe isso, porque existem tantas ilusões na vida, né, Tânia? E talvez mais uma delas seja essa questão da alma gêmea, porque o fato da gente dizer tem ou não tem, é mais fácil falar que não tem, para que a gente não fique caçando o que não acha por aqui, do que você dizer que tem e fazer as pessoas ficar caçando entendeu? O que, na verdade, não é num planeta de provas e expiações que ninguém vai encontrar essas almas gêmeas. Vamos, né? Encontrar almas algemadas, né? Algemada. E tem que aprender a amar essa algema. Exatamente. Também, né? Tânia, as considerações finais, você pode, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui, né, nesse programa, poder fazer essas colocações de uma forma leve, agradável. E, assim, esquece essa questão de alma gêmea, né? Vamos buscar viver a vida agora, buscar, né, esse amor que a gente busca no outro dentro de nós mesmos, aprender o alto amor. Mas não é o alto amor do alto interesse, é o alto amor porque quando a gente começa a se amar, a gente ama o outro automaticamente, a gente não precisa se esforçar para nada. Então, essa busca desse alto amor, ele é primordial para que a gente possa amar o outro, para que a gente possa caminhar junto com outros, né? Encontrar e fazer almas, criar almas afins para que a gente possa se relacionar pela eternidade, né? Que é o nosso fim, né? Exatamente. Era isso. Gente, muito bacana, né? Uma alegria termos a Tânia aqui, a gente bater esse papo legal sobre esse assunto, tá? Isso é trabalhar a nossa espiritualidade. Então, fica aí esse convite, né, para essas reflexões em torno desse assunto e mande sua pergunta se você tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Vamos às perguntas.
Márcio, meu nome é Ariane e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria de estar sabendo se as almas gêmeas elas podem surgir somente como casais ou elas podem aparecer através de mães, filhos, pais, irmãos. Ariane, essa pergunta é maravilhosa. Na verdade, esse sentido que nós falamos, né, dentro do conceito de alma gêmea, que são almas afins, almas que pensam muito similares e que têm um grande amor uma pela outra. É difícil você encontrar, né, mesmo em filho, alguém que seja assim com você, né? E, na verdade, essa alma gêmea que a gente tanto fala, dificilmente ela está próximo de nós. Muitas vezes ela está distante, às vezes a gente está no plano espiritual e ela está encarnada, a hora que a gente desencarna, ela encarna e fica nesse vai e vem. Qual que é o propósito disso? Aprendermos a amar o todo e não ficarmos só fixados nessa alma gêmea que nós falamos. Então, mas ela pode muito bem, tá certo? Vir na condição de um filho, de um irmão, de um pai, sem dúvida, né? Então, essa visão de alma gêmea, desse amor universal, ele é muito superior a essa questão de consanguinidade. Tá certo? Pode ser através de um relacionamento, né? Eu até hoje não conheci nenhuma alma gêmea na Terra. Todos que eu conheço têm dificuldades enormes nesses relacionamentos. Teoricamente, a alma gêmea não teria, né? Não teria. Mas é isso. Vamos à próxima. Oi, Márcio, meu nome é Bianca. Eu queria saber se irmãos gêmeos também são almas gêmeas. Irmãos gêmeos são almas gêmeas. Normalmente, irmãos gêmeos são almas afins. E não são almas gêmeas, que é diferente. Existem irmãos gêmeos que são espíritos inimigos um do outro, sabia? Nascem no mesmo parto, na mesma via, né? Mas para se amarem, porque se odiavam no passado. Então, existem irmãos gêmeos que se odeiam, né? Cada um é diferente um do outro, não tem nada a ver um com o outro. E existem irmãos gêmeos que são muito similares em todos os aspectos. São almas que têm afinidade uma com a outra, muito grande, né? São do mesmo signo, vieram da mesma época, gerados no mesmo ventre, enfim, tem uma série de ligações aí dentro desse contexto. Mas não necessariamente são almas gêmeas. Podem até ser, podem até reencarnar com almas gêmeas nessa situação, né? Mas eu diria que é raríssimo isso acontecer. Olá, Márcio. Meu nome é Vitor Hugo. Bom, gostaria de saber se as almas gêmeas têm sempre uma missão em comum. Vitor Hugo, sua pergunta é maravilhosa. Se as almas gêmeas têm sempre uma missão em comum. Teoricamente, deveriam ter, para serem almas gêmeas, né, eles serem extremamente similares na maneira de pensar, de olhar o mundo, tá certo? Porque, teoricamente, almas gêmeas são almas afins que se amam intensamente, né? E que a gente já levantou aqui as teorias, se foi, criado, Deus criou aos pares ou não, e realmente da onde surgiu. Mas acreditamos nesse amor intenso e forte, mas não necessariamente eles têm que ter missão em comum, sabia? Porque às vezes eles podem ter missões diferentes, cada um veio para um papel na sociedade e não necessariamente tem que ser, né, uma missão em comum, um trabalho comum, tá certo? Então, eu acredito nisso. Por exemplo, Francisco de Assis era apaixonado por uma outra pessoa e que ela não tinha as mesmas, vamos assim dizer, aptidões dele. Ela pensava diferente, ela era diferente, né? Então, ela seguiu o caminho diferente. Mas, então, não necessariamente eles têm a mesma missão, eles estão no mesmo barco, na mesma direção. Podem estar em direções diferentes. E, normalmente, as almas gêmeas, eles estão em níveis evolutivos diferentes. E isso é uma outra coisa interessante. Então, o que sobe tenta buscar o que está embaixo e vice-versa, sempre um tentando ajudar o outro a ascender espiritualmente. Dificilmente os dois estão no mesmo nível. É quase sempre assim. O exemplo é do livro Alcione, do livro Renúncia, do Chico, onde ela estava extremamente evoluída e veio tentar resgatá-lo, né? Às vezes um evolui mais e o outro menos. Por isso, às vezes, missões diferentes. Isso justificando a pergunta do Vitor Hugo, ok?
Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, né? Olha, no livro Há 2000 anos, nós vamos ver aí, né, grandes histórias de grandes relacionamentos, né? Nós vamos ver Públio Lentulus junto com Lívia, a dificuldade que eles tiveram e tantos outros relacionamentos. Esse livro é maravilhoso, gente. Vale a pena você ler Há 2000 anos, tá? O outro livro é o Renúncia, que eu falei tanto aqui, né? Eu diria que é talvez o segundo livro mais belo que eu li em toda a minha vida. Eu li esse livro 3 vezes e estou pretendendo ler pela 4ª. E eu acho que vale a pena você ler. Tá? É um livro que nos traz um consolo extraordinário, principalmente no sentido da renúncia, principalmente no sentido de aprendermos a abrir mão de nós mesmos em função do semelhante, daqueles que dependem de nós, né? Então eu acho esse livro que ele me dá muita fortaleza para que eu consiga manter a minha família íntegra, coesa, né? E relativamente equilibrada. Então, eu acho isso muito importante. Um outro livro também é o livro O Consolador, que eu disse, né? O Consolador, ele é um livro que fala sobre a alma gêmea, inclusive pergunta sobre a alma gêmea de Jesus lá no Consolador. Muito bacana ler esse livro também, é obra do Chico, psicografado pelo Espírito Emmanuel, ok? Gente, vamos aos nossos avisos, né? Um dos avisos é em relação à ação entre amigos. Olha só, estamos na 18ª ação entre amigos. São 18 anos de atividade nesse sentido, né? Então, nós temos o sorteio agora, vai ser de uma carta de crédito no valor de R$50 mil. Não é mais um carro, que as empresas estão tendo dificuldade de entregar o carro. O último sorteio nosso, nós pagamos o carro bem mais caro para poder entregar e cumprir e honrar com o nosso compromisso. E não tinham os carros, né? Então, agora é uma carta de crédito. Então, ganhando R$50 mil, você pode pagar suas contas, comprar seu carro ou dar entrada no seu apartamento, enfim, você adquirir sua casa própria. Então, colaborando com o Vantuil com apenas R$20, você está ajudando a nossa instituição e está correndo o risco de ainda ser sorteado com esse valor. Então, nós contamos com a sua ajuda, nos ligue, tá certo? Tenho muitos ingressos e vamos fazer esse trabalho de auxílio. Nosso balancete da nossa instituição está lá no nosso site www.vantuildefreitas.com.br. Você encontra lá todo o nosso balancete, para onde que vai cada centavo que você doa ou que você colabora com a nossa instituição, tá bom? Então, não deixe de ligar e adquirir o seu ingresso, vai que você ganha os R$50 mil. Se não ganhar, você ganhou do mesmo jeito, né? Colaborou com uma obra séria. Gente, estamos em todas as redes sociais, temos lá o nosso Instagram, né? Temos o Face e temos o YouTube. Todos os nossos programas estão gravados no YouTube. Você pode entrar no YouTube e digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas e vai aparecer todos os nossos programas para você escolher. Temas interessantíssimos, que tem muito conteúdo, né, da nossa vivência, da nossa experiência, daquilo que a gente lê durante tantos anos, vale a pena. Então, acesse, né, as nossas redes sociais. Estamos aí todos os dias no Instagram e no Face, todos os dias, tá bom? Então, participe conosco e esteja vinculados, nos ajude a divulgar esse trabalho. Se você puder ser um doador, nós agradecemos. Ali estão as contas que você pode colaborar com a gente. Com apenas R$10, você pode, para você às vezes não é tanto, mas para nós é uma grande ajuda, tá certo? Onde você colaborando, a gente vai estar fazendo um serviço importante. O ano passado, com parcerias e com ajuda, conseguimos distribuir mais de 5 mil cestas básicas está prestando serviços em todas as áreas, odontológica, médica e, enfim, na área espiritual, né? Há um trabalho intenso que nós desenvolvemos e essas doações, elas nos ajudam muito. Venha conhecer a nossa instituição. Mais do que o seu dinheiro, eu gostaria da sua presença conosco. Venha, participe, vá no Vantuil de Freitas. Um dia bom que eu acho para você chegar lá é sábado de manhã. Chegando lá, é só procurar a direção, a equipe que trabalha e você vai estar sendo direcionado para um trabalho, tá certo? E você vai ver como é importante nós nos envolvermos no trabalho social.
sabe essa sensação de vazio que a gente tem, como se estivesse faltando alguma coisa que a gente não sabe o que é? Às vezes você tem tudo, casa, comida, conforto, relacionamentos, está tudo certo, mas está faltando alguma coisa. E com certeza está faltando o alimento espiritual que nós precisamos buscar no trabalho social, na capacidade de ampliar a nossa capacidade de amar. Então, é aí que está o grande segredo, né, da felicidade que as pessoas às vezes não compreendem. Gente, recadinho do WhatsApp. Você que está assistindo o nosso programa, mande um oi para nós, mande um tá legal, não tá legal, mande sua crítica, que é importante para nós. Aí está o nosso telefone, tá certo? Tivemos 29 mensagens do programa passado, a gente quer agradecer, nosso tempo está escasso, não vai dar tempo da gente estar lendo todos, mas que você continue mandando, a gente vai responder sua pergunta, tirar sua dúvida, tá certo? E interar com você no sentido da participação, tá certo? Mande sua mensagem para nós, aproveite agora, olha, está na tecla, você já digita agora e já manda a sua mensagem para nós, ok? Muito obrigado. Gente, agora vamos ouvir uma música, porque a música eleva, a música cura, liberta. Eu acho que a música é um dos grandes medicamentos, principalmente nesse momento em que tanta dor a gente vive, né? Dessa pandemia, dessa tristeza de não poder sair, de não poder passear, se divertir. A música é uma terapia. Vamos ouvir? Gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor. Bom, gente, estamos chegando em mais um final do nosso programa e vamos fluidificar nossa água. Vamos lá? Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que a tua luz, Jesus, possa envolver cada lar, transformando as águas todas, de todos os ambientes, nesse tônico espiritual. Graça te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Não perca o nosso próximo programa, vai ser Trabalho Voluntariado. Vale a pena? Muito bacana. Muito obrigado. Todo trabalho
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo.